No Senado Federal, 3 nomes se destacam por seus perfis completamente diferentes: Damares Alves, Alessandro Vieira e Fabiano Contarato. O nosso objetivo aqui é fazer um mergulho imparcial na atuação de cada um para a gente entender como eles exercem seu poder e, claro, o que isso tudo significa para o país. Pois é, de um lado, a gente tem a Damares Alves, que é a grande voz do movimento teoconservador. Do outro, Alessandro Vieira, com foco quase que total na reforma das instituições. E, completando o trio, Fabiano Contarato, um defensor claro das pautas progressistas. São 3 visões de Brasil que estão ali, em disputa constante no coração do poder. Então, para organizar a nossa análise, a gente vai seguir um roteiro bem direto. Primeiro, vamos entender os projetos de cada um. Depois, as suas principais batalhas legislativas. Em seguida, como eles usam o poder de fiscalização. Aí a gente passa para conduta e transparência e, por fim, fechamos com um grande raio-x comparativo. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo básico, né? Quem são e o que de fato representam esses 3 senadores? Olha só, o ponto de partida de cada um já mostra um contraste gigantesco. De um lado, a gente tem a força da lei, literalmente, Alessandro Vieira e Fabiano Contarato, ambos delegados de polícia. Do outro lado, uma carreira construída na articulação dos bastidores do poder. Damares Alves, com mais de 2 décadas de experiência como assessora parlamentar e também como pastora. Essas origens são a chave para a gente entender as prioridades de cada um. Agora vamos para o nosso segundo ponto: a batalha no campo das leis, onde cada um deles coloca sua energia na hora de criar a legislação. Aqui a gente vê que os focos são muito bem definidos, né? A Damares Alves se concentra totalmente nos chamados valores da família e em pautas morais, como a forte oposição ao aborto. Já o Alessandro Vieira tem seus pilares no combate à corrupção e na reforma do Estado. E o Fabiano Contarato direciona seu trabalho para os direitos humanos e a defesa do meio ambiente, mas sem deixar de lado a segurança pública, só que com um olhar mais progressista. E isso se reflete em projetos bem marcantes. A Damares, por exemplo, é uma defensora ferrenha do polêmico Estatuto do Nascituro. O Vieira, como ex-delegado, está à frente do PL antifacção. E o Contarato, que também vem da polícia, propõe endurecer as regras para redução de pena. É interessante notar como a mesma área, a segurança, pode ser abordada de formas tão diferentes. Um foca na estrutura do crime, o outro na punição individual. Bom, mas ser senador não é só criar leis, eles também têm um poder imenso de investigar. E é isso que a gente vai ver agora. Como cada um usa essa ferramenta para fiscalizar os outros poderes. A CPI do crime organizado é um exemplo perfeito disso. Olha só que curioso, a gente tem uma dobradinha de ex-delegados no comando. O Fabiano Contarato na presidência, ditando o ritmo dos trabalhos, e o Alessandro Vieira como relator, que é quem de fato conduz a investigação. A Damares Alves, por sua vez, nem faz parte da comissão. O foco de fiscalização dela é outro, muito mais ligado às pautas de família e costumes. E essa frase do Alessandro Vieira, ela explica muita coisa. Ele é conhecido por defender investigações sobre o próprio judiciário. Inclusive, chegou a propor uma CPI para apurar a conduta de ministros do Supremo. Para ele, a lógica é clara: nenhum poder pode estar acima de qualquer fiscalização. E essa postura dele vai além do discurso, viu? Um exemplo bem concreto é esse projeto para alterar a lei de abuso de autoridade. A ideia é criar mecanismos de controle mais rígidos sobre o próprio sistema, o que reforça totalmente o seu foco na reforma das instituições. Com a Damares, essa questão da fiscalização é mais complexa, porque ela já esteve do outro lado do balcão, no executivo. E a sua atuação como ministra foi cheia de controvérsias. Teve a suposta interferência para impedir um aborto previsto em lei, a ameaça de prender governadores, enfim, a forma dela de agir sempre esteve muito conectada com a sua agenda de costumes. Muito bem, vamos agora para um ponto que é sempre delicado: conduta e transparência. A gente vai dar uma olhada em questões éticas, controvérsias e, claro, no uso de dinheiro público. A trajetória da Damares Alves é marcada por várias polêmicas que vieram a público. Desde as denúncias sobre a ilha de Marajó, que não foram confirmadas pelas autoridades e geraram pedidos de cassação, até questionamentos sobre seus títulos acadêmicos, a forma como ela assumiu a guarda de uma criança indígena e as acusações de omissão na crise Yanomami. São pontos que pautaram muito o debate público sobre a senadora. Falando de transparência com dados, a gente tem aqui um raio-x dos gastos do Alessandro Vieira em um ano. O total dá um pouco mais de R$60 mil. E olha só, quase metade disso foi para locomoção, hospedagem e alimentação. O resto se divide principalmente entre serviços de apoio e aluguel de escritório. Isso dá uma visão bem clara de como os recursos são usados.
Agora, para sermos justos e imparciais na análise, é fundamental dizer o que as fontes não trazem. No caso do senador Fabiano Contarato, o material que a gente usou como base não aponta controvérsias públicas da mesma magnitude, nem um detalhamento de gastos que permita uma comparação direta com os outros 2 senadores. E agora, finalmente, o nosso raio-x comparativo. É a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e enxergar o perfil completo de cada senador, lado a lado. E aqui está o resumo da ópera. A Damares tem foco total nas pautas morais, com o estilo de fiscalização que busca o conflito, a guerra cultural. O Vieira se concentra na reforma do Estado, investigando os próprios poderes, e o Contarato tem uma atuação mais institucional, liderando comissões, focado em direitos humanos e meio ambiente. No campo das controvérsias, as questões envolvendo a Damares ganham destaque, enquanto para Vieira e Contarato, as fontes não apontam polêmicas éticas no mesmo nível. No fim das contas, esses 3 perfis mostram caminhos muito, mas muito diferentes de exercer o poder. Damares aposta na guerra cultural, Vieira na reforma das instituições, Contarato na construção de políticas por dentro do sistema. E a pergunta que fica para a gente refletir é: qual desses modelos representa melhor o que a sociedade quer? E mais importante, qual deles vai definir o futuro da política no Brasil?